Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Como vão? Espero que tudo bem. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos? Bom, muito bem. Nas aulas passadas, nos vídeos passados, nós estávamos falando sobre os povos pré-colombianos, os primeiros habitantes aqui da América e as grandes civilizações que se formaram aqui na América antes do contato da América com a Europa. Tá? Nós já discutimos quanto é problemático essa definição de povos pré-colombianos. É uma visão eurocêntrica, né? Coloca como se o mundo fosse dividido antes e depois da dominação espanhola. Mas é a forma que tradicionalmente é tratado, e por isso que ainda nós usamos, para que quando você estiver lendo, quando você estiver estudando, você possa ter reconhecimento. Você vai, é isso que o professor estava falando, tá bom? Bem, na última aula, nós falamos sobre os povos sambaqueiros, o povo dos sambaquis, que foram povos que existiram aqui no Brasil, foi uma cultura que se formou aqui no Brasil, ainda de forma paleolítica. Eles ainda estavam vivendo na forma paleolítica, ainda convivendo com a paleofauna, tá? Com grandes animais. Hoje, qual é o objetivo da nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre o que nós chamamos de povos pré-cabralinos. Também um conceito bastante problemático, tá? E aí vamos tentar entender por quê. Pré-cabralinos é antes do Cabral, tá? É a mesma coisa, é o mesmo problema que nós temos quando nós falamos de pré-colombianos. Parece que a gente está desconsiderando toda uma população, juntando tudo num balaio só, dizendo que eles são tudo a mesma coisa. Dizendo que a maior importância que essas populações tinham é o fato de terem sido descobertas pelo Cabral. Tá? E a gente sabe que não é isso. Tá? O Brasil, antes da chegada dos europeus, era um universo riquíssimo, era um universo vasto, tinha muitas tribos, muitos povos, muitas línguas, muitas culturas, um dinamismo interno, uma realidade interna toda particular, tá? Mas, didaticamente, nós vamos chamá-los de pré-cabralinos. Por quê? Uma outra forma de chamar é de autóctones, os povos que já estavam aqui, que eles já se encontravam aqui quando houve o contato com o Cabral. Bom, essa população nós tradicionalmente chamamos de índios, que é uma nomenclatura muito complicada, muito errada, inclusive. Por quê? Nós já sabemos, nós já discutimos isso, que índio é porque o europeu que tomou posse da América, o Cristóvão Colombo, ele achou que tivesse chegado na Índia. Ele achou que ele tivesse cumprido o objetivo dele, que era chegar na Índia. Já que ele chegou na Índia, quem mora aqui é índio. Então, na verdade, é um nome totalmente errado, mas é um nome que nós usamos. Então, vamos manter esse nome, mas sempre tendo em mente o quão problemático ele é. Um outro grande problema desse nome é que a gente vai, normalmente, estereotipar o índio. Como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Estereotipar. A gente vai pensar no índio sempre mais ou menos nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aí. Essa cara pintada, o cocar de penas, cabelos exóticos, tatuagem. E essa não é a realidade, tá? Essa é uma das realidades das populações indígenas brasileiras. Nós temos uma variedade gigantesca. Isso é uma das coisas que nós vamos conversar hoje.
tá? Nós não temos um povo indígena, nós não temos uma realidade indígena. Tudo que fala do indígena no Brasil é plural. São várias tribos, vários povos, várias culturas, várias etnias, várias línguas, várias matrizes, vários comportamentos, tá bom? Tenha isso em mente. Não aceite essa planificação que a gente faz do índio, essa simplificação que a gente faz do indígena, tá? Bom, a gente sabe que as populações indígenas estão aqui no Brasil pelo menos há 12 mil anos, tá? E aí elas vão se dividir de diversas formas. Nós temos, olha aí, olha como eles são variados, olha como eles são distintos. Aqui nós temos as principais matrizes indígenas do Brasil, tá? Que nós vamos, uma forma que foi usada para distinguir, para ajudar a gente conseguir entender e estudar o indígena, foi dividi-los a partir do idioma, ou do idioma comum, ou da base de fala comum, tá? E aí nós organizamos os índios brasileiros principalmente em 4 troncos linguísticos. Eu já explico o que é isso. Quais são esses troncos linguísticos? Aruaque, Caribe, Tupi e Macro-G. O que é tronco linguístico, professor? Imagina o seguinte, vamos trabalhar primeiro com o que vocês conhecem, que é a nossa língua. Nós falamos o português. O português é uma língua neolatina. Como assim? Neo, novo. É uma língua que surgiu do latim. Então, a nossa língua teve uma língua que veio antes dela, que foi o latim. O latim era uma língua falada pelos romanos. Vocês lembram? Vocês já viram isso? Já estudaram o Império Romano, tá? E do Império Romano, que ele expôs, ele ampliou o uso do latim para grande parte da Europa, surgiram 5 línguas: o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Então imagina o seguinte, o latim é o tronco aqui, tá vendo? É o tronco. E dele surgem várias raízes diferentes. Delas surgem várias outras, só um minutinho, por favor. Surgem várias outras línguas, tá bom? Bem, você consegue perceber, pelo que nós conhecemos, que italiano, francês, português, espanhol, sem contar o romeno, são línguas diferentes, não é? Os povos, um italiano, um francês, são diferentes. Nós falamos português, nós somos igual a um italiano ou igual a um espanhol? Não. E mesmo assim, nós estamos dentro do mesmo tronco linguístico que eles. Tá? Então, é isso que nós fizemos com o índio. Quem tinha uma mesma língua original comum, a gente juntou, criando Tupi, Macro-G, Aruaque, Caribe. Tá? Ah, mas o que eu tenho a ver com o espanhol, por exemplo? Ah, nós somos cristãos, a base da nossa cultura é cristã. Nós temos um passado comum, que é o Império Romano. Nós temos origem na filosofia greco-romana. Tá? Então, tem alguma coisa em comum, mas é muito diverso. É isso que eu preciso que vocês entendam, que enquanto é semelhante, é diverso. Tá? E aí? Ó, dá uma olhada como é que era esses grupos linguísticos. Tá? Os tupis, eles habitavam principalmente o litoral do Brasil, tá? O litoral do Brasil. Provavelmente, sua origem tenha dado no Vale do Rio Madeira, mas por causa de questões religiosas, esses índios começaram a migrar em direção ao litoral e passaram a ocupar
o litoral brasileiro, a maior parte do litoral brasileiro. O interior era ocupado pelos Gs. E aí, lá no norte, principalmente, onde hoje é Guiana, Suriname, a gente tem os Aruac e os Caribe. Pega um pedacinho do Brasil? Pega também, tá? Na verdade, esse mapinha aqui, ele é muito simplificado. Eu coloquei só para vocês perceberem que os dois principais grupos que habitavam o Brasil eram os tupis, tupi-guarani, e os Gs, tá? Mas olha como que era mais realmente. Olha aqui, como já é bem mais, tinham bem mais povos. Mas nós vamos ter os tupi-guaranis no litoral, principalmente, tá? Nós vamos ter os Gs aqui no interior, a maior parte do interior é dominada pelos Gs. Nós vamos ter os Caribe lá em cima. Na região mais próxima de onde hoje é o Acre, os Pano. No norte, nós vamos ter, aqui são os Caribes, né? Mas os tucanos aqui. Então, são várias etnias, são vários povos. Mas, na região do Brasil, da maior parte do Brasil, os dois principais povos vão ser os tupi-guaranis e Gs, tá? Em sua maior parte. Por isso, são esses dois grupos que nós vamos nos dedicar na aula de hoje, tá? Os tupis e os Gs. Bom, os tupis, olha aqui, esse é o tronco tupi. Do tronco tupi, olha, aí saem 10 famílias linguísticas, tá? Tupari, Ramarama e assim por diante, tá? Dessas famílias linguísticas saem dezenas de tribos. E dessas dezenas de tribos, centenas de aldeias. Olha aí como é grande isso. Conseguem compreender? Conseguem perceber a complexidade que é isso? Tá? Esses tupis que se originaram lá no Vale do Rio Madeira, começaram a migrar em direção ao litoral, procurando uma tal terra sem mal. Eles acreditavam que eles conseguiriam encontrar uma terra sem mal, um lugar onde eles pudessem viver tranquilamente. Esses povos tupis, eles sempre foram nômades ou seminômades, porque eles constroem habitação, quando esgotam a região, eles vão para outra região. Eles são divididos em, primeiro, tupi, que é o tronco, depois família linguística, depois língua, depois povo, depois tribo. Essas tribos, elas eram divididas em aldeias. E aí é onde a gente tem mais familiaridade, né? As aldeias tupis, elas eram pequenas aldeias, tá? Aí vai muito de opinião, mas elas variavam entre 500 e 700 pessoas cada aldeia. Ela é formada normalmente por uma maloca central, uma grande habitação comum, tá? Onde a maior parte da sociedade vai viver, vai morar nessa maloca, tá? E dentro dessa sociedade, o trabalho ele é dividido por sexo e por idade. Como assim por sexo? É o seu gênero que vai dizer que tipo de trabalho você vai produzir. Por exemplo, as mulheres, o que cabia às mulheres? Cabia as atividades domésticas, cozinhar, cuidar da casa, cuidar da maloca. Cabia às mulheres fazer a agricultura, plantar e colher. É serviço feminino para os tupis. Cabe às mulheres a agricultura. A produção do cauim. O cauim é uma bebida típica, uma bebida alcoólica típica deles. Elas pegavam mandioca, mastigavam e cuspiam. As bactérias presentes na saliva das mulheres fermentavam essa mandioca, produzindo uma espécie de vinho. Tá? Não é vinho, gente, é cauim, mas é uma espécie de vinho. Tá? Cabia aos homens, se você fosse homem, o que você faria? Primeira função masculina, a caça,
e a pesca, que toma muito tempo. Além disso, construção. Quem constrói a maloca, quem fabrica as canoas, quem faz as armas, tudo isso é os homens. Tudo que é ligado a construir cabe aos homens. A derrubada das matas também é serviço masculino, tá? Onde é que vai fazer agricultura? Ah, tem floresta? Os homens que vão derrubar. E eles que preparam o solo. Deixa o solo já aradinho, no jeito, para a mulher vir plantar e fazer a agricultura. Tá? Então, é uma sociedade que vai dividir suas tarefas, seus trabalhos, pelo gênero, pelo sexo, tá? E pela idade. Lembra que não há ideia, não há noção de propriedade privada. Tá? Então, as crianças são as crianças da aldeia. A comida é a comida da aldeia. A caça é da aldeia. É tudo muito comunal. É tudo da comunidade. Bom, o outro tronco linguístico que também ele é muito amplo, ele é muito variado, é o tronco que a gente vai chamar de macro-G. Tá? Quem é que cabe nesse macro-G? Além dessa ideia geral, né, de todos eles juntos, nós vamos ter 9 famílias linguísticas e mais de 80 tribos diferentes. Cada uma delas com seu idioma, seu jeito de governar, tá? Que tem em sua origem essa língua primordial aí, que seria o macro-G. Esses povos macro-G que vão habitar o interior do Brasil, os sertões brasileiros, eles vão viver também em aldeias com casas familiares. Então, constrói-se na aldeia uma praça central, um grande descampado central, onde vão ser realizados os rituais, as cerimônias, as atividades sociais, e em volta disso, em volta dessa praça central, constroem-se as casas familiares. Tá? Diferente, tá vendo como é bem diferente dos tupis? E aí, eles vão ser principalmente agricultores. Olha que interessante. Para os Gs, a agricultura é um trabalho masculino e não feminino. Às mulheres cabe a individualização da casa, cuidar da casa, já que ela é familiar. Ok? Bom, além disso, além desses 2 troncos linguísticos, eu queria destacar para vocês aqui 2 povos mais especificamente. Tá? Aqui, ó, nós temos um mapinha do Brasil. Aqui, bem lá no norte, vão aparecer 2 povos que precisam dar um olharzinho especial, que é o povo Tapajó, tá? Ou a cultura tapajônica, tá? E a cultura marajoara. Essa aqui é a ilha de Marajó, tá? Dá para ver ela melhor para cá. A ilha de Marajó. Dentro de Marajó, a gente vai ter a cultura marajoara e nós temos também a cultura tapajônica. São 2 culturas que elas vão ser muito boas em questões específicas. Primeiro, vamos dar uma olhada na civilização marajoara. Olha que massa que eles faziam. Quando a gente pensa nos marajoaras, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é esse tipo de cerâmica, tá? Na qual eles eram extremamente habilidosos, tá? Que é a construção desse tipo de cerâmica. E aí nós vamos ter vários exemplos deles. Tá? Outro mapinha aqui para vocês verem onde é que fica a ilha de Marajó, tá bom? E eles vão construir eles vão fazer construções elevadas, morros, tá? Onde eles vão poder morar. Por que eles vão construir esses elevados aí? Porque a região onde eles moravam era uma região onde tinha alagamento, onde alagar era recorrente, tá? E aí, para se proteger desses alagamentos, eles vão construir esses elevados, tá? Repara, tem o rio, e aí nós vamos ter esses elevados aqui. No alto deles construía-se as casas, tá? E embaixo desses morrinhos, desses elevados,
o que se fazia? Principalmente servia como cemitério para a família. Então, eles enterravam seus familiares aqui, ó. Nós temos as urnas funerárias, os vasos onde eles colocavam os corpos dentro para enterrar, tá? E aí, um outro povo também são os tapajós, que eu já falei para vocês. Olha aqui, a maravilha que é a cerâmica tapajônica. A cerâmica tapajônica, ela é distinta de toda a América. Ela é muito semelhante em qualidade, em técnica, à cerâmica grega, egípcia, romana, tá? Dado o grau de complexidade que ela vai ter e também ao grau de sofisticação. Tá? Então, é importante que vocês percebam que índio não é uma coisa só, índio não é tudo igual. É importante que vocês percebam que nós temos uma riqueza de cultura material, tá? Cada um desses povos vai ter sua religião, seus costumes, seus hábitos, sua produção cultural, e a gente normalmente acaba simplificando tudo isso usando a palavra índio. E não é bem por aí, tá? É bem mais complicado que isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Qualquer problema, estou aqui, vai ser um prazer atendê-los vocês. Do contrário, adeus, tchau!